estamos unidos, estás entre nós, e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Essa passagem do Evangelho, meus irmãos, ela está dentro de um contexto no qual Jesus está falando para os fariseus, para os sacerdotes judaicos, os doutores da lei do seu tempo. São aquelas pessoas que ele chama de sepulcros caiados, de hipócritas. O fariseu é aquele sujeito que ele vive uma aparência exterior, ele anda com as suas vestes sacerdotais, mas por dentro ele está longe de Deus. Ele está cheio de ódio, de amor ao dinheiro, à corrupção, aos prazeres da vida, e não tem amor dentro do coração. E então Jesus está se dirigindo a essas pessoas no Evangelho. Depois a gente vai transmitir isso para a nossa própria vida. Então ele está falando assim: olha, os cobradores de impostos e as prostitutas, eles chegam no reino dos céus antes de vocês, sacerdotes, porque quando eles ouviram a mensagem de João Batista e a minha mensagem, Jesus diz, eles se convertem, eles creem e mudam de vida. Quem eram os cobradores de impostos? Os cobradores de impostos no tempo de Jesus eram aqueles que estavam a serviço do Império Romano, dominando o povo judeu e tirando dinheiro dos seus próprios irmãos para enriquecer o próprio bolso e enriquecer o bolso dos dominadores. Então os cobradores de impostos, hoje em dia o cobrador de impostos é uma pessoa, o auditor, né? É uma pessoa respeitável na sociedade, como todo mundo. Mas o cobrador de impostos no tempo de Jesus era um judeu que traía o seu próprio povo. E por causa disso, eles eram desprezados. Eram pecadores públicos. Estavam na mais baixa consideração como seus próprios irmãos. E as prostitutas, elas são ontem o que elas são hoje. Mas Jesus fala assim: as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no reino dos céus antes de vocês, porque eles se convertem quando ouvem a palavra do Senhor. E aí vem essa parábola dos 2 filhos. O primeiro filho, ele responde ao pai que diz assim: vai trabalhar na minha vinha. E ele diz, o primeiro, né? Não quero. Mas depois ele muda de opinião e vai. Quem são esses? Na explicação de Cristo, são os pecadores. Os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, disseram não
ao mandamento do Senhor. Não quero essa vida não junto de Deus. Eu prefiro os prazeres, o amor ao dinheiro, o prazer, a vida fácil, sem julgamento, né? Mas serão não ao chamado de Deus. Mas depois que se encontram com a palavra do Senhor, se convertem e passam a dizer sim. E Deus é misericordioso e bom, meu irmão e minha irmã. Ele está sempre pronto a nos perdoar. E é aqui que a gente se coloca nessa condição, né? Nós também, o padre e os irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas falhas. Às vezes a gente diz não. Nós que fomos batizados, a gente diz não, eu vou, né? A gente deu nosso sim. Nossos pais deram sim por nós. A gente foi batizado pequenininho. Mas nós somos cristãos e às vezes, sim, quero fazer a vontade de Deus, mas na hora da prática a gente diz não com o nosso pecado, quando a gente se afasta do Senhor. Mas aí, como o filho pródigo de uma outra parábola, a gente começa a sentir saudade de Deus, da casa do Pai, né? Quando a gente está no pecado, a gente percebe que essa lama dos porcos é muito pior do que o amor da casa de Deus. E a gente sente saudade da casa do Pai e volta para Deus. E aí Deus está sempre pronto para nos acolher. Ele nos espera com um sorriso nos lábios, né? E quando a gente vem, Ele faz uma festa, né? E o céu também se alegra. Ele coloca o anel no nosso dedo, sandália nos nossos pés, nos coloca o manto de filho e diz: meu filho muito amado, você está na sua casa. E isso também é o acesso ao reino dos céus, que é a casa definitiva dos filhos de Deus. É isso que o nosso sim a Deus nos acarreta como prêmio, convívio com o Senhor, que traz alegria, que traz paz, que traz algo que o mundo não pode nos dar, meu irmão, minha irmã, que é justamente a comunhão com Deus, né? Por outro lado, essas pessoas que dizem sim, que na parábola são os sacerdotes, representantes de Deus na terra, mas que por dentro eles dizem, eu vou, mas na verdade não vão, porque a adesão a Deus, ela não é exterior, ela tem que ser interior. Deus vê o nosso coração, tem aquela música, Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele nos conhece por dentro. Então a gente pode, o Padre pode estar falando aqui com vocês, mas por dentro Deus vê o meu coração. Então o nosso coração tem que se converter. E é por isso que na segunda leitura a gente tem o exemplo de Jesus, que é o Filho perfeito. Ele é aquele que diz sim no início e diz sim no final. Nunca disse não, né? E a gente é chamado a ter o mesmo sentimento do Cristo Jesus. Seguir o exemplo dele. E o exemplo dele é que nós tenhamos no nosso coração o amor, a caridade. Essa é a característica distintiva dos cristãos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. E falando de caridade, a gente tem no dia 1º de outubro o exemplo de Santa Teresinha, do Menino Jesus. A gente não está celebrando ela hoje, porque quando a festa de um santo cai no domingo, a gente dá precedência ao dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, né? Mas no dia 1º de outubro é o dia de Santa Teresinha. E Santa Teresinha, ela é aquela santa que viveu só 24 anos, lá em Lisieux, uma pequena cidade da França, e ela descobriu o segredo do coração de Jesus. Ela viu as diversas vocações na igreja. Tem os doutores, os pastores, os padres, tem as mulheres casadas, tem os pais de família, tem os advogados, os engenheiros, tem os missionários, né? E ela vê assim, bom, o que eu serei na igreja? Ela fala assim, seus escritos, no coração da igreja eu serei o amor, porque se eu viver o amor, eu estou abraçando todas as vocações que a igreja tem, porque todas as vocações elas precisam do amor. Os homens casados e suas esposas se amam, os pais que amam seus filhos, as mães que amam suas filhas, né? O padre que ama o povo de Deus e ama a liturgia, né? O Papa que ama a igreja e é o sinal da unidade. Enfim, as virgens consagradas que, por amor ao reino dos céus, não se casam. Então todos nós devemos ser conduzidos pelo amor. E Santa Teresinha viveu só 24 anos, uma mulher simples, com as suas fragilidades. Papa João Paulo II a declarou doutora da igreja,
porque ela nos ensina o caminho da infância espiritual, de sermos sempre pequenas crianças diante de Deus, crianças que têm confiança no Pai, que se entregam a esse Pai amoroso e bondoso, está sempre pronto a nos perdoar e nos levantar, né? As crianças, quando elas caem e tropeçam, elas levantam, não aconteceu nada, né? Ela fica assim, o pai limpa o joelho, elas estão alegres. O homem adulto, quando cai na frente dos outros, pô, fica todo, né? Que vergonha, né? Mas aí Santa Teresinha fala, é a infância espiritual, né? Que sejamos como crianças, que são humildes, confiantes no Pai. Quando caem, o Pai levanta e a vida que segue. Sejamos sempre então como Santa Teresinha, pessoas que vivem a caridade nessa infância espiritual, nos reconhecendo filhos do Pai, e que nós sejamos sempre aquele filho que, apesar da fragilidade, diz sim a Deus, aqui dentro do coração, sem tanto se preocupar com as exterioridades, porque na verdade o que importa é o nosso coração, né? E lembremos isso, que no final da vida nós seremos julgados pelo amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador